Oi, galera que me assiste por aqui, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem com todos. Bom, eu me chamo Gil Barreto e já gravo conteúdo para as redes sociais vizinhas, Facebook, Insta, TikTok, qual a gente está por lá também. Se você quiser me seguir, tá? Você é bem-vindo desde já. Então, como eu já gravo conteúdo, eu gosto de falar bastante, e aí eu parei para pensar, cara, mãe tem muita coisa para falar, mulher tem muita coisa para falar, esposa tem muita coisa para falar. Então, eu vou começar a postar vídeo também no YouTube e aqui estamos nós, né? Então vamos lá. E esses dias eu tava parando para pensar como que a nossa geração ela é diferente da geração que a gente cresceu, a geração que a gente vive hoje, né? Os meus filhos, por exemplo, eu sou nova, tenho 32 anos de idade, né? Já vou fazer 33 agora, dia 29 de março. E aí eu parei para pensar, cara, como o tempo passou rápido, meus filhos cresceram, né, já estão adolescentes. Tenho o David, né, que está com 16 anos atualmente, e tenho a Kathleen, que tem 14. Gente, como essa geração mudou. Porque a geração de antigamente, a gente compara com essa geração de hoje, né? Com a geração, digamos assim, o tempo que eu fui criada. Eu tô com 32 anos, não sou tão velha assim. Mas eu me lembro de muitos anos atrás, né? Quando eu era criança, 2004, 2005, né? Já no começo da adolescência, na pré-adolescência. Rapaz, se eu falasse um ai pra minha mãe, eu apanhava minha irmã. Se a minha mãe me chamasse, começando pelo momento que a mãe da gente chama a gente, se a minha mãe me chamasse, é Juliane, ou então Júlia, ela me chamava de Júlia, é Júlia. Se eu dissesse o que é, se eu dissesse que é, oi, meu irmão, se eu chegasse perto dela numa hora dessa, eu levava um tapão na boca. Aquela geração, você não podia chamar de você pra tua mãe e pro teu pai. Era senhor e senhora, tá ligado? Eu ainda sou desse tempo. Senhor e senhora, mãe e pai. Então a gente cresceu com esse costume, né? Era o nosso costume. E aí, hoje em dia, eu chamo os meus filhos, é Bibi, que é o apelido da minha filha é Bibi. É Bibi. Oi. Ou então nem fala oi, fala sabe? Ou então fala O meu filho é a mesma coisa, tá? Rapaz, já tem a voz grossa. Aí eu falo, David, que é? Tipo assim, já vem minha mãe mandar fazer alguma coisa. Já vem minha mãe falar pra eu fazer alguma coisa. Já vem minha mãe falar pra eu ir ali. Gente, parece que eles estão o tempo todo aborrecidos, o tempo todo de mau humor. Eu fico olhando. Eu fico olhando, sabe? Parece que não tem mais aquele respeito, já não tem mais aquele temor, porque a gente tinha um medo. Olha, eu tinha um medo. Quando a minha mãe me chamava, se eu pensasse dizer o que é, eu já sabia que eu ia apanhar. Era, meu irmão. Já sabia que eu ia apanhar. Sabe o que eu fazia? Senhora, seja se eu tivesse onde tivesse, distância que tivesse, senhora, né? Hoje em dia não tem mais isso. Essa geração parece assim que eles perderam o medo, perderam eu acho que a questão mesmo assim é o costume. A cultura de hoje já não é mais dizer senhora, senhor para pai e para mãe, chegar, tomar benção, a gente tomava benção. Benção mãe, benção pai, benção tia, né? Eu, como fui acostumada dessa forma, fui criada dessa forma, hoje eu tento passar um pouco isso pros meus filhos. Onde a gente chega, toma benção, menino. Toma benção do tio, você quer tua tia, toma benção. Então, toma benção, né? A gente já não vê mais isso hoje. Mas é pela questão mesmo do costume. Então, o que acontece, né? Onde a gente chega, eu mando eles tomarem benção. Eu fico reparando. Antigamente a gente tinha medo de apanhar. Medo, né? Medo de apanhar. Outra coisa que a gente tinha medo antigamente. Tu fazia alguma coisa, tu aprontava, tu sabia. Tu já pensava assim. Eu tô aprontando. Quando eu chegar em casa, se minha mãe descobrir, ela vai me bater. Vai doer pra caramba. Mas o que tem? Depois passa. A gente já aprontava sabendo que a gente ia apanhar. Sabendo que se a gente fosse pego na mentira, a gente ia apanhar, né? Mas a gente aprontava assim com aquele, sabe, aquele medo da morte, aquele medo do perigo, a gente tinha, mesmo assim a gente aprontava. Mas quando chegava em casa que a mãe descobria, era uma peia, meu irmão, era uma pisa. A gente apanhava valendo. Hoje em dia a gente não vê mais isso, né? Hoje em dia os adolescentes, eles não têm mais medo de aprontar e apanhar. Antigamente, se a minha mãe me chamasse para fazer alguma coisa e eu demorasse, Deus o livre, meu irmão. Podia contar que era uma pisa. Podia contar que eu ia apanhar,
né? Ela chamava, era imediatista, eu tinha que levantar na hora e fazer o que ela estava mandando, porque se eu não fizesse eu apanhava, né? Então, hoje em dia não tem mais esse medo. Os adolescentes perderam. Hoje em dia, os meus filhos, por exemplo, olha que eu sou uma mãe um pouco rígida às vezes, eu sou uma mãe bacana, gente boa e tal, sou legal, mas quando é pra brigar, quando é pra puxar a orelha, eu também puxo, né? Quando é pra ter posicionamento de mão, eu também tenho. Mas aí eu chamo eles, Bibi, vem lavar uma louça. Meu irmão tem que falar umas 5 vezes. Eu queria saber assim, o que passa na cabeça deles assim, sabe? Porque não tem medo do perigo, não tem mais medo de apanhar, não tem mais medo de nada. A gente se sente, às vezes, assim, a mãe, a gente se sente assim meio desmoralizada, porque a gente chama. David, levanta, vai varrer a casa. Tu fala uma, tu fala duas, tu fala três, tu fala quatro. Meu irmão, a gente cansa de falar. E às vezes parece que não adianta. E aí eu fico olhando, menina, esses adolescentes hoje em dia fazem raiva pro pai e pra mãe. Fazem raiva, porque a mãe pede pra lavar uma louça, não quer. Pede pra varrer uma casa, eles já vão varrer a casa com raiva. Mas são uma geração que tem de tudo, né? E a gente que é mãe de adolescente, pai de adolescente, nessa geração atual, a gente passa raiva. A gente vai passar raiva. Se você tem filho, teu filho ainda não cresceu, ainda é criança, já fique sabendo que tu vai passar raiva, tá? Você vai passar raiva, desculpa te dizer, mas é isso, faz parte da vida, gente. E eu tô deixando isso aqui porque são momentos que eu quero registrar, são momentos que vão passar, né? A adolescência, ela é passageira. A gente passa raiva, mas a gente não vive sem os filhos da gente. Eu passo raiva, eu me estresso todo dia, eu brigo, eu grito, eu quero bater, eu quero dar umas tapas às vezes, sim, porque eu sou mãe, né? Isso faz parte de ser mãe, isso não é errado a gente se estressar, a gente brigar, porque a gente não é perfeita, a gente não é perfeito, né? Nenhum pai, nenhuma mãe é perfeito, a gente erra tentando acertar muitas vezes, até aquela frase que diz, mas se a gente ama os nossos filhos, jamais a gente pode desistir deles. É a parte principal que eu quero deixar aqui nesse vídeo. Se a gente ama os nossos filhos, por mais que cause estresse, por mais que a gente se aborreça, né? Mas a gente não sabe viver sem eles. Eu brigo, eu esculhambo, eu chamo atenção, eu puxo a orelha. Eu brigo mesmo. Quando eu sei que eu tenho que brigar, quando eu sei que eu tenho que falar, quando eu sei que alguma coisa está errada, porque eu estou tentando ensinar eles o caminho certo. E até aqui eu tenho conseguido. Então, eu penso assim, quando eles viajam, gente, quando eles viajam, eu fico agoniada aqui dentro de casa. Eu falo, meu Deus, com quem que eu vou brigar? Com quem que eu vou brigar? Os meus filhos não estão aqui, né? Quem que eu vou mandar fazer as coisas? Eu vou passar o dia fazendo o quê? Falando com quem? Eu não sei viver sem eles. Eles fazem parte da minha vida, da minha rotina. E quando eles estão longe, a gente fica preocupada, a gente não sabe o que eles estão, como é que eles estão, o que estão fazendo, se estão comendo, entendeu? Então, isso faz parte do universo de ser mãe. E apesar de ter os seus momentos que a gente passa raiva, que a gente briga, a gente se estressa, mas é muito bom ser mãe. Foi um presente de Deus na minha vida, os meus filhos, todos dois, né? Tenho um filho que é especial, tenho um filho que é autista, né? Tem um transtorno do espectro autista. Mas eu sou feliz, eu sou abençoada pelos meus filhos. E eu quero deixar esse primeiro vídeo aqui, o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui pro YouTube, mesmo assim, pra falar, pra conversar com vocês. E tá sendo uma experiência boa pra mim, porque eu já gravo vídeo pra rede social, mas pra cá ainda não gravava. E eu espero gravar outros vídeos, outros conteúdos, outras coisas, né? Se você gostou do vídeo, segue, me curte por aqui, deixa seu like, me siga, tá bom? E obrigado por ficar comigo nesse vídeo. Um beijo pra você e até a próxima.